Vamos lá, galera. Ó, como eu falei para vocês no finalzinho da primeira parte, eu tenho um tempo de gravação da filmadora e tenho um tempo de gravação no YouTube, tá certo? Então, minha filmadora, no caso, ela filma até 18 minutos. Já peguei esse tempo de aula, 18 minutos. E no caso do YouTube, o YouTube com filmes de 18 minutos ele não está aceitando. Ele diz que é um filme muito longo, não está aceitando a gravação. Então estou tentando fechar em cada 15 minutos uma parte da aula. Então eu terminei aquela primeira parte justamente por causa do tempo. Nós fizemos a primeira maneira de resolver essa questão, que ele dizia o quê? Calcular, deixa eu achar aqui onde foi que eu coloquei a pergunta. Determinar a derivada da função f de x igual a 3x2 no ponto de abscissa x0 igual a 2. Aí eu resolvi de uma maneira, utilizando a primeira relação, e disse que tinha uma outra maneira, vamos chamar aqui segunda maneira, que nós vamos utilizar a segunda relação. Qual era a segunda relação? A segunda relação dizia que a derivada de uma função num ponto, certo? Era igual ao limite de uma função quando ela vai de x0 até ΔX menos f de x0 sobre, certo? ΔX. Mostrei a vocês duas relações. Resolvi a primeira maneira com a primeira relação e agora a segunda maneira com a segunda relação. Nós queremos o quê? Que ele pediu a derivada da função f de x igual a 3x2, está ali ainda, com x0 igual a 2. Vamos fazer isso aqui por parte. Eu vou calcular isso aqui. F de x0 mais ΔX. Tá certo? Então eu vou ficar com o quê? Se x0 é igual a 2, então eu vou ter f de 2 mais ΔX. Como a função ele deu 3x ao quadrado, então eu vou ficar ali com o quê? Com 3, é o valor da função, vezes 2 mais ΔX. Tá certo? Só que isso aqui é elevado ao quadrado, porque eu tenho lá o 3x ao quadrado. Lembra do produtos notáveis novamente? Vamos desenvolver isso aqui, vai ficar 3, que multiplica quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Então, vou ficar ali com 3 vezes 4, vezes 4 ΔX, mais ΔX ao quadrado. Fazendo aqui o chuveirinho, nós vamos ficar com 12, mais 12 ΔX, mais 3 ΔX ao quadrado. Tá certo? Eu só fiz multiplicar. Só que ele diz que f de x0, x0 é igual a 2. Então nós vamos ter f de 2. F de 2, substituindo na função, nós vamos ter 3 vezes 2 ao quadrado, que nós já vimos lá na primeira maneira, que era igual a 12. Vamos para calcular a derivada agora. Nós temos o quê? Que f, a derivada de x0, ó, voltando para cá, vai ser o limite, certo? De x0 mais ΔX, x0 mais ΔX, nós encontramos o quê? 12 mais 12 ΔX mais 3 ΔX ao quadrado.
sobre ΔX. Então, sobre ΔX. Ok? Nesse limite, ΔX está tendendo a zero. Ok? Menos f de x0. Quem é f de x0? F de x0, eu calculei aqui, foi igual a 12. Então vamos lá, ó. Se eu tenho aqui 12 e menos 12, eu posso cortar. O que é que eu vou ter agora? Eu vou ter 12 ΔX, tá certo? Vou trazer para cá. 12 ΔX mais 3 ΔX ao quadrado sobre ΔX. Vamos simplificar isso aí? Papai, pá. Vai ficar 12 mais 3 ΔX. Ok? Isso é o que a gente vai ter. Olha, volta de novo. Foi que ele disse que ΔX tende a zero. Se ΔX tende a zero, eu vou ficar com 12 mais 3 vezes zero, que é igual a 12. Tá certo? Então você vê qual das duas maneiras é a mais prática. Eu acho que a primeira se tornou mais fácil, mas nós temos as duas relações e você pode calcular com qualquer uma das duas relações. Vou dar mais um exemplo para depois a gente entrar na parte de derivadas. Tá certo? Posso apagar aqui, né? O exemplo 2, o que é que ele diz no exemplo 2? Que uma função f de x é dada por x2 menos 2x. Uma função f de x é dada por x2 menos 2x. Determinar a derivada de 6. Então, a derivada desse ponto em 6. Olha, se f de x é x2 menos 2x, então f de x0 vai ser 6 ao quadrado menos 2 vezes 6. Que eu vou ter o quê? 36 menos 12. Então, f de x0 vai ser igual ao colega, que é igual a 24. Eu vou utilizar a primeira relação, que é mais fácil. A derivada em x0 vai ser igual a f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Ok? Essa. Como ele pediu o quê? A derivada de 6. Foi isso? A derivada de 6. Nós vamos ter o quê? A derivada em 6 vai ser igual a f de x. Quem é f de x? x2 menos 2x. Menos f de x0. Quem é f de x0 que nós calculamos? 24. Sobre x menos x0. Quem vai ser x? Certo? X vai ser... Eu não tenho um valor para x, eu tenho um valor para x0, que deu a derivada de 6. Então, eu vou ficar com x menos 6. Certo? Olha, x2 menos 2x menos 24 sobre x menos 6. Eu quero voltar a atenção, por isso que eu coloquei aquela aula de revisão. x2 menos 2x menos 24, isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Eu vou colocar aqui separado. Ó. Menos 2x menos 24, tá certo? Que é aquela relação x ao quadrado mais sx mais p. Isso quer dizer o quê? Que eu vou procurar dois números que a soma é menos 2 e que o produto é menos 24.
Se o produto é negativo, é porque os dois números são, um é negativo e o outro é positivo, tá certo? Como eu disse a vocês, vamos sempre pelo produto. Dois números que o produto é 24, então eu vou ter 1 e 24, eu vou ter 2 e 12, eu vou ter 3 e 4, 3 e 8, eu vou ter 4 e 6. Só, né? O resto só os inversos. Só invertendo. Ora, desses 4 pares que eu encontrei aqui, qual deles a soma pode ser igual a 2? Qual deles a soma pode ser igual a 2? 4 e 6. Foi que eu falei que se o produto é negativo, um dos dois é negativo, tá certo? Qual seria o negativo, o 4 ou o 6? Volto para a soma. Se a soma é negativa, isso quer dizer que o maior é que é o negativo, tá certo? Tu lembra daquela regrinha lá de quinta série, sexta série, que ele diz que quando você soma dois números com sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então 6 menos 4, 2, então o sinal do maior vai ser negativo. Então essa relação que eu tenho aqui vai ficar o quê? A derivada de 6, estou partindo agora para cá, que eu só estava deduzindo para vocês, vai ser igual a x menos 6 vezes x mais 4 sobre x menos 6. Ó, essa relação transformou-se nessa, o x menos 6 continua. O que nós vamos fazer? Cortar x menos 6 com x menos 6. O que vai acontecer agora? Vai sobrar o quê? A derivada em 6 vai ser igual a x mais 4. Ora, se ele deu a função derivada em 6, nós vamos ter o quê? A derivada em 6 vai ser 6 mais 4 e é igual a 10. Só isso. Tá certo? Então, uma das duas maneiras que você vai ter que você vai calcular. Posso apagar agora? Vamos continuar. O bom daqui é que você tem companhia, tá certo? Então tem aqui 4 cachorros. Tem a companhia de Cátia Flávia, Michele Bolsonaro, Luiz Inácio e Priscila Krause. São 4 cachorros, fora o barulho que vocês escutam por trás, que são as calopsitas e os periquitos, que também começam a acompanhar a aula. São meus alunos que eu tenho aqui. Então, vamos para as derivadas fundamentais. Ok? Derivadas fundamentais. Vou chamar a primeira, vou chamar aqui de A. Derivada de uma função constante. Se você lembrar, quando a gente viu o limite, aí dizia o quê? Que o limite de uma constante é a própria constante, tá certo? Aqui, ó, eu vou ter, se eu tenho a função f de x é igual a c, por exemplo, então a derivada dessa função vai ser igual a zero. Então a derivada de uma constante vai ser igual a zero. No limite diz o quê? Que o limite de uma constante é igual a constante. Não confunda o limite com a derivada. Então, a derivada de uma constante vai ser sempre igual a zero. É como se eu tivesse f de x é igual a 5, então a derivada de x vai ser igual a zero. Qualquer que seja a constante, a derivada vai ser igual a zero. Se eu tenho f de x, vamos supor, menos raiz de 2,
a derivada vai ser igual a zero. Essa é a primeira. A segunda é chamada derivada de uma potência. Aí eu chamo a atenção que essa é a que mais nós vamos usar, derivada de uma potência. Se eu tiver f de x igual a x elevado a n, a derivada dessa função vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Parece estranho, mas não é. Olha, se eu tenho f de x igual a x, a derivada dessa função x vai ser, o expoente aqui não é 1 vezes x elevado a 1 menos 1, que vai ser igual a 1 vezes 1 menos 1, 0, todo número elevado a 0 é igual a 1, então a derivada dessa função vai ser igual a 1. Se eu mudar aqui, coloco f de x igual a x2, então a derivada dessa função vai ser 2 vezes x elevado a 2 menos 1, e é igual a 2, x elevado a 2 menos 1 dá x elevado a 1, que é igual a x. Veja que é fácil. Se eu colocasse f de x igual a x3, veja que é a mesma coisa. Ó, f de linha é igual a derivada da função vai ser 3 vezes x elevado a 3 menos 1, que vai dar 3x elevado ao quadrado. É uma das mais fáceis. Ok? Então, eu termino essa segunda parte e na próxima aula eu continuo com essas derivadas. Ok? Tem as propriedades operatórias e nós continuamos com a próxima.